Olá pessoal, como vocês estão? Vamos iniciar agora o estudo do capítulo 6 do livro do apóstolo Gustavo Lara, Reconciliados em Cristo. Confesso aos irmãos, aos amigos, que está sendo muito bom poder compartilhar cada um desses ensinamentos com vocês. E esse capítulo 6, assim como todos os outros, são capítulos muito especiais que muito têm nos edificado. E o capítulo 6, ele tem por tema a importância do entendimento. E como o próprio nome já diz, a intenção desse capítulo é reconciliar-nos com a importância de entender, não somente explicar, não somente compreender, mas entender que se trata de transformar num estilo de vida aquilo que nós estamos ouvindo. E para esse estudo, eu preparei e especifiquei 13 tópicos para aqueles que gostam de anotar, assim como eu. E o primeiro tópico eu chamei de boa semente em boa terra. Número 1, boa semente em boa terra. Neste início de capítulo, o autor, apóstolo Gustavo Lara, vai falar da importância do entendimento usando o exemplo de Neemias. Quem foi Neemias? Neemias, assim como Esdras, foram homens que participaram da reconstrução de Jerusalém. E dentro desse conceito de reconstrução, foi lido a palavra de Deus para aqueles que ali estavam. Um povo que pelo enorme tempo fora do conhecimento e do entendimento da palavra de Deus, haviam muitos esquecido e outros nem conheciam de fato aquilo que lhes construía no que diz respeito à sua origem. Então Neemias, junto a Esdras, abrem as escrituras que ali haviam e começam a explanar todo o conhecimento. E nesse meio tempo, aqui citado em Neemias capítulo 8, do verso 2 ao verso 8, diz que todos os que eram capazes de entender foram alcançados e que, de fato, todo o povo tinha ouvidos atentos. Olha que interessante. Haviam pessoas, Esdras, nesse caso, junto a Neemias, capazes de ensinar, e outros com os ouvidos atentos para ouvir e os olhos atentos para prestar atenção. O que seria a boa semente? Seriam pessoas preparadas para ensinar, pessoas capacitadas, pessoas com ferramentas para explicar melhor a palavra. E quem seria a boa terra? Pessoas com um coração disponível para entender e absorver aquilo que estava sendo ensinado. Em outras palavras, o evangelho se constitui dessa forma, com pessoas habilitadas para ensinar e outras pessoas com um coração disponível para aprender. E esse é o casamento perfeito. E nessa questão da abordagem de Neemias e Esdras, há a importância de termos ferramentas qualificadas para ensinar a outros essa compreensão, aonde eles leram o livro e também diz ali no finalzinho do verso 8, dando explicações, ou seja, estavam habilitados a ensinar o povo. Por isso, um conselho que o livro explicita é este: se capacite para ensinar, tenha ferramentas, tenha retórica, tenha eloquência, tenha coisas disponíveis para melhor aprofundar o ensinamento que você está expondo. E o ponto número 2, eu selecionei como considera o que te digo. Ponto número 2, considera o que te digo. Essa frase é uma célebre frase do apóstolo Paulo para Timóteo, onde ele diz: considera o que eu te digo. E o que seria considerar?
Considerar não se trata de ouvir algo e abraçar como uma verdade absoluta. Porém, considerar significa avaliar, aprofundar, pesquisar, dar a devida projeção daquilo que se está falando, a devida importância daquilo que se está falando. Então, Paulo dá esse conselho para Timóteo: considera o que te digo. Ou seja, observa atentamente, fixe os teus olhos naquilo que você está vendo e tenha ouvidos atentos àquilo que se está sendo falado. O próprio escritor de Hebreus, que para muitos é o apóstolo Paulo, para outros não, mas não é o que de fato nos interessa aqui, ele diz: fitando os olhos em Jesus, ou seja, fixando os olhos em Jesus, dando atenção a Ele, considerando a Ele. É muito importante considerar tudo o que se está sendo falado, o que se está sendo aprendido, para que assim nós possamos transformar num estilo de vida. E ainda nesse conceito de considerar, tem uma pequena palavra de Mateus 13:19, que para mim é muito interessante para finalizar esse ponto número 2, que diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, se nós não de fato damos a verdadeira importância ao que se está sendo falado, ao que se está sendo aprendido, se nós não anotamos, se nós não gravamos, se nós não ruminamos essa palavra, o que vai acontecer? O maligno vem, as forças do mal vêm, as distrações vêm e roubam a compreensão que o Senhor necessita que haja para que possamos ser absorvidos pela sua verdade. Agora vamos ao ponto número 3. Uma liderança madura. Anote, uma liderança madura. O que seria uma liderança madura? É aquela capaz de ensinar adequadamente e se preocupar com o conteúdo que se está sendo explanado. Essa é a principal característica de uma liderança madura. E aqui nós vemos, ainda em Neemias, capítulo 8, do verso 9 ao verso 12, bem ali no finalzinho, diz assim: e Neemias, o governador, e o sacerdote Esdras, escriba, e os levitas, que faziam o povo entender. Ou seja, havia um conjunto de pessoas preparados, Neemias, Esdras e os levitas, capazes de dar compreensão ao povo. Uma liderança madura se preocupa que os seus liderados estejam tendo uma compreensão exata daquilo que se está ensinando. Agora vamos ao número 4, ao qual chamamos de porém agora. Anote, ponto número 4, porém agora. Porém agora é um conjunto de duas palavras muito faladas pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo repete muitas vezes a palavra porém agora. E o que seria porém agora? Trata-se de um antes e um depois. O apóstolo Paulo cita que o porém agora é um antes e um depois na vida daquele que é absorvido pela verdade de Cristo. E o exemplo disso é na carta aos Efésios, capítulo 5, no verso 8, que diz assim: pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. O que Paulo está dizendo? Antes eram trevas, porém agora sois luz. Ele está dizendo e estabelecendo um marco daquele que foi transformado e absorvido pela verdade do Senhor, ao qual ele explica que nós não somos luz, somos luz,
não temos apenas luz. Nós somos luz. Não temos apenas luz. Nós somos transformados naquilo que nos transformou. A revelação da vida de Cristo, ela absorve a nossa rotina, absorve o nosso coração, absorve o nosso ser, e nós passamos a ser governados, falando e agindo por essa luz que nos transforma. E a luz também tem um outro objetivo, que é trazer claridade a tudo aquilo que está oculto. A luz tem essa fundamentação. E para ser transformado, se exige que cresçamos nessa medida de luz. Porque através dessa medida de luz, nós seremos convertidos e convergidos naquilo que o Senhor espera de nós. Ponto número 5. Vamos chamar esse ponto de número 5 de o tempo. E eu quero ler para vocês esse pequeno trechinho da página 92. O entendimento nos faz administrar os tempos conforme a vontade do Senhor. Sabedoria ou necessidade tem a ver com como administramos os tempos na vontade do Senhor. Entender a compreensão de tempo é muito importante para toda execução que almejamos na vontade do Senhor. A Bíblia, ela vai nos relatar inúmeras situações onde a compreensão dessa vontade deu êxito àqueles que a praticaram. Por exemplo, Jesus e Satanás, quando estavam no deserto, que foi um episódio célebre do nosso contexto estudado, Satanás ele diz para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Na verdade, tudo aquilo já era de Jesus, já era de Cristo, por meio de herança. Porém, não estava no tempo hábil para que Jesus desfrutasse daquilo que já era dele. Em outras palavras, Satanás ele trabalha de uma forma muito sorrateira. E que forma é esta? Acelerando os tempos daquilo que já é nosso. Se eu recebo algo que não tenho maturidade para administrar, naturalmente eu vou perder. Então, o que Deus espera é que nós cresçamos em maturidade para que nós possamos administrar tudo aquilo que Ele tem para nós. Já Satanás, ele vai trabalhar com a aceleração dos tempos. E com isso, ao invés de desfrutar e de viver uma plenitude daquilo que o Senhor já me concedeu, eu vou me atrapalhar pela falta de maturidade, não vou desfrutar, vou perder, e se é que eu não vou morrer. Quantas vezes nós vemos pessoas que ganharam prêmios de loterias, prêmios milionários, e tornaram a ser pobres, e passaram a ter uma vida pior em 1, 2, 5 anos do que tinham antes. Por quê? Ganharam coisas, mas não tinham maturidade para administrar. E essa questão do entendimento, de sermos iluminados no conhecimento, entender os tempos, faz com que nós possamos ser exatos naquilo que Deus nos demanda. Porque não há pior sentimento do que chegar atrasado aonde Deus nos espera. Chegar adiantado ou chegar atrasado, ambos são fundamentos fora daquilo que Deus demanda. Deus não nos quer que cheguemos atrasados nem adiantados. O que Deus espera é que nós estejamos aonde Ele nos necessita, no seu tempo, na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E ainda para finalizar esse ponto do tempo, é muito importante também que por meio do entendimento nós possamos ser instruídos na vontade do Senhor. Aonde, ainda na página 92, Salmos 32, verso 8 e verso 9 vai dizer assim: instruir-te-ei e te ensinarei. Instruir-te-ei e te ensinarei, ou seja, haverá uma instrução.
haverá um ensino. E mais à frente diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedece. Aqueles que não são instruídos, que não estão expostos ao ensino, são comparados pelo salmista como cavalos ou mulas, ou seja, animais irracionais. É muito importante, queridos amigos e irmãos, que estejamos atentos à importância do entendimento. Vamos ao ponto número 6, ao qual vamos chamar os olhos do entendimento. Efésios capítulo 1, do verso 18, vai dizer assim: que me sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. É apenas um pequeno trecho do versículo. E o que seriam os olhos do entendimento? São olhos capazes de ver as coisas que não são como se já fossem, e por intermédio disso trazer à existência aquilo que não existe. Os olhos do entendimento nos permitem ver a verdade de Deus absorvendo a realidade do homem. Vemos uma luta de Davi e Golias, ao qual Davi toma Golias como um cão. Golias diz para Davi: acaso sou algum cão para você vir a mim com pau e pedra? Davi enxergava o cão, quando na verdade tratava-se de um gigante. Jairo, por exemplo, quando chega diante de Jesus, diz: Senhor, a minha filha está morta. E Jesus diz: a sua filha não está morta, ela está dormindo. Ou seja, percebemos que, por meio dos olhos do entendimento, uma realidade de uma filha morta dá lugar a uma verdade de uma filha que dormia. A realidade de um gigante dá lugar à verdade de um cachorro. Ver as coisas pelos olhos do entendimento nos traz uma percepção daquilo que a mente de Cristo produz em nós. Ver a verdade de Deus absorve a realidade do homem. E assim, eu aproveito para te dar esse conselho. Peça a Deus que ilumine os olhos do entendimento, que ilumine por meio da mente de Cristo. Pois se eu e você passamos a enxergar todas as coisas pelos olhos do entendimento, a mente de Cristo nos fará viver e ter uma plenitude de tudo aquilo que nós fizermos ao longo da nossa vida. Então, dentro desse contexto, o livro nos vai contar também sobre a importância das mudanças externas serem diferentes da transformação de natureza. Em que contexto? Ela dá o exemplo de Moisés. Quando Moisés ele desce do Monte Sinai, ele desce com os olhos, com o rosto brilhando. E isso foi impactante para as pessoas que ali estavam presentes. Mas esse brilho dos olhos não transformava ninguém. Esse brilho do rosto, não transformava ninguém. O que transforma, de fato, é aquilo que o nosso estilo de vida vem trazer à tona. Um estilo de vida pode transformar, mas um brilho num rosto não transforma ninguém. Então, o que aprendemos com isso? O nosso estilo de vida, o nosso testemunho, ele precisa manifestar a vida do Filho de Deus. E através desse testemunho, dessa vida, a nossa palavra terá peso. E esse peso vem exatamente de um testemunho genuíno, de um testemunho real, de alguém que carrega consigo as marcas de Cristo. E assim vamos para o nosso ponto número 7, conhecê-lo e entendê-lo. Ponto número 7, conhecê-lo e entendê-lo. Aqui faremos uma abordagem sobre a importância de conhecer ao Senhor e entender a compreensão da sua vontade. Por meio de livros, por meio da própria Bíblia, nós podemos aprender muito sobre Jesus.
mas é diferente de conhecer a Cristo. Aprender sobre Jesus é diferente de conhecer a Cristo. A Jesus eu posso aprender com todos os estudos possíveis, mas a Cristo somente por meio de uma experiência, somente por meio de uma vida, somente por meio de uma autoridade que é coerência com aquilo que eu vivo no meu íntimo. Então, conhecer a Cristo vem por meio da intimidade, por meio na profundidade no seu ser, conhecê-lo e entendê-lo. A intimidade me permite esse tipo de permanência que o Evangelho me propõe. E à medida em que eu o conheço e à medida em que eu entendo a sua vontade para a minha vida, eu deixarei de falar algumas coisas, algumas premissas muito ruins que acontecem com frequência nos dias de hoje, que é a premissa do Deus falou. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizendo: ai, Deus me falou isso, Deus falou aquilo, Deus te mandou dizer isso, Deus te mandou dizer aquilo. Esse tanto dizer de Deus acaba denegrindo, deplorando algo tão sério que é o falar de Deus conosco. Ouvir a Deus falar, transmitir a palavra de Deus é algo muito sério. Mas pelo não conhecimento, não entendimento do Evangelho, da vida de Cristo, da operação dessa natureza, andamos repetindo esse Deus falou, essa máxima de Deus falou, e perdemos um pouco a essência tão importante. E esse trecho do livro que exemplifica isso, eu vou ler. Ele diz assim: não existe perigo maior para os filhos de Deus que fazer algo que Deus não faz, e mesmo assim afirmar que é Ele quem está fazendo. Não podemos colocar na conta de Deus os nossos achismos, tampouco os nossos pensamentos. Isso é algo muito ruim. Ponto número 8, vamos chamar de metanoia. Ponto número 8, metanoia. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, um pequeno trecho diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o que seria a renovação da mente? Seria metanoia. Seria uma transformação da compreensão natural por meio da mente de Cristo. Nós não temos que melhorar a nossa mente. Nós não temos que buscar uma melhor versão de nós mesmos. A nossa melhor e única versão é a versão de Cristo e Cristo crucificado. A minha melhor versão é aquela que eu levo todos os dias a mim mesmo para a cruz, negando as minhas vontades, os meus sonhos, os meus desejos e abraçando a verdade de Cristo para mim, para a minha família e para a minha história. E dentro desse contexto de metanoia, ele apresenta uma pergunta: por que entender é tão importante? Por que entender é tão importante? E ele responde: porque existem maus entendidos que podem se tornar verdade para nós. E essa é uma premissa da palavra quando mal interpretada. Nós acabamos abraçando supostas verdades, pseudos-verdades, que prejudicam muito o avanço do Evangelho, produzem retraso, produzem atraso para o Evangelho. Por exemplo, quantos de nós não já ouvimos que quando Saulo, o apóstolo Paulo, quando Saulo caiu do cavalo? Eu já ouvi isso inúmeras vezes quando era criança, em algumas escolinhas bíblicas, e também já ouvi como adulto pessoas dizendo que Paulo caiu do cavalo, Saulo caiu do cavalo e teve um encontro com Jesus. E na verdade a Bíblia nunca falou que Saulo caiu do cavalo. Ou, por exemplo, que nas épocas do nascimento de Jesus, quando comemoramos a Páscoa, as pessoas falam, comentam sobre os 3 reis magos.
A Bíblia nunca disse que eram 3, nem nunca dizem que eram reis. Mateus capítulo 2 apenas diz que eram magos do Oriente. E a pergunta é, quem nos disse que eram 3 reis? Eu não sei, mas alguém disse. Então a interpretação, a má interpretação da palavra, ela produz alguns atrasos. Por isso é muito importante ler, conhecer, entender a palavra por meio da mente de Cristo. Ponto número 9. Migrando de unigênito a primogênito. Migrando de unigênito para primogênito. Aqui, quero ler para vocês Romanos 8, 29, que vai dizer assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E qual seria a diferença de primogênito para unigênito? A condição de unigênito foi a condição antes da cruz, ou seja, ele era único da genética. E por que agora ele é primogênito? Porque ele é primeiro da genética, o primeiro de muitos irmãos. A cruz, ela nos permitiu acessar uma nova natureza. E essa nova natureza que a cruz nos permitiu acessar é a natureza que nos deu vida e vida em abundância. E o acesso a essa natureza fez com que a vida de Cristo fosse depositada dentro de nós. E ele deixou de ser único da genética para ser primeiro da genética. Glória a Deus por isso. Ponto número 10. A diferença entre conceito e preceito. O que seria conceito e preceito? Conceito trata-se de uma ideia que se materializou, que se consumou. Preceito trata-se do pensamento, da ideia original, da origem, a fonte daquilo que foi materializado. E por que é importante a compreensão dessa diferença de conceito para preceito? Aqui podemos observar o rei Davi, e eu vou ler para vocês, ele, na sua oração, ele diz assim: ensina-me, mostra-me, eu quero conhecer os teus preceitos. Por que Davi pediu para que ele pudesse acessar os preceitos e não os conceitos de Deus? A palavra preceito, ela vem do original mitzvah, que significa mandamento. O preceito era a ideia original de Deus, a fonte daquilo que Deus materializou. Para Davi, não interessava a materialização. Davi queria acessar a fonte. Davi não disse a Deus: Senhor, mostra-me os teus conceitos. Davi disse: mostra-me os teus preceitos. Ele queria acessar a fonte. Ele queria acessar a ideia original. E o que Davi queria tanto acessar é o que Deus hoje nos está expondo por meio da vida do seu Filho. É uma contradição muito grande quando nós dizemos que queríamos dançar como Davi dançou, pular como Davi pulou. E, na verdade, o que Davi mais queria era acessar aquilo que nós hoje podemos acessar, que é a planta, a ideia original, o fundamento. Davi conhecia os conceitos, mas Davi não conseguia acessar o preceito, que era a fonte, a ideia. E qual é a fonte? A fonte é Cristo. E hoje ele habita em nós, ele é a esperança da glória. Vemos também um outro exemplo na vida de Manoá. Manoá, para aqueles que não conhecem, é o pai de Sansão. E quando Manoá, ele que teve a Sansão por filho, que já era um milagre, Manoá, ele faz uma pergunta. E ele diz assim, em Juízes 13, 12, capítulo 13, verso 12.
quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o serviço? Manoá está querendo saber quais seriam os preceitos para a vida de Sansão. Todos esses do Antigo Testamento queriam acessar essa planta, acessar esse desenho. Manoá estava vivendo um milagre, mas ele queria a fonte, ele queria a origem. Porque isso traria garantias de uma plenitude para a vida de Sansão. E isso é interessante. Porque conhecer o preceito do Senhor ilumina os olhos do entendimento. Conhecer os preceitos do Senhor ilumina os olhos do entendimento. Salmos 19:8 diz assim: os mandamentos do Senhor são retos e alegram o coração. O preceito do Senhor é puro e ilumina os olhos. Falamos de olhos do entendimento, falamos de realidade e verdade. E como esses olhos são iluminados? Por meio dos preceitos do Senhor. Ponto número 11, caminhamos para o nosso final. Simplicidade de coração e simplicidade de entendimento. Simplicidade de coração e simplicidade de entendimento. A simplicidade de coração é algo que Deus aprova. Já a simplicidade de entendimento é o que Deus reprova. A simplicidade de entendimento ela é reprovada porque ela representa a falta de equilíbrio, ela representa insensatez. A falta de entendimento nos faz viver em algo muito danoso, chamado ignorância. A ignorância ela tem um dano infinito para aqueles que buscam o progresso do Evangelho. Já a simplicidade de coração, ela tem inúmeros aspectos positivos. Tomam sabedoria da fonte correta, têm o conhecimento da vontade de Deus. Ter um coração simples é fundamental, mas ter um entendimento simples é reprovado aos olhos de Deus. O primeiro capítulo de Gênesis, ele mostra Deus criando coisas, agindo, mostra os conceitos de Deus. E, na verdade, o preceito, que é a vida de Cristo, que é o arquiteto, que é a sabedoria, era exatamente o que Deus escondeu no Antigo Testamento por meio dos códigos e se revelou neste tempo através do seu Filho. Colossenses capítulo 1, 26, 27, o mistério dos séculos foi revelado. Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos ao ponto número 12, ao qual vamos chamar de Logos. Ponto número 12, Logos. O que seria o Logos? O Logos tratava-se da palavra de Deus. O Logos era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Logos era Cristo. A palavra, o Logos, o verbo, é a essência do Pai depositada em nós. Esse foi o mistério revelado, esse foi o Logos, esse foi o verbo, esse foi a inspiração, esse foi o fundamento Cristo em nós, a esperança da glória. Tudo aquilo que o Pai sonhou, que o Pai projetou, que o Pai verbalizou por meio de Jesus Cristo, a sua passagem como homem, o verbo que se fez carne, tinha apenas um único objetivo: materializar a condição de Cristo, de Filho, andando sobre a terra. Quando o profeta diz: um menino nasceu, um filho se nos deu. Quem foi o menino que nasceu? Foi Jesus, a carne. E quem foi o filho que se nos deu? Cristo, o menino. Jesus nasceu e Cristo, o filho que nos foi dado. E Jesus, o verbo que se fez carne, materializa a vida do Filho de Deus, que era Cristo, sobre a terra. E toda a sua fala, os seus pensamentos, as suas expressões, tinha essa finalidade. Quando Jesus diz:
O que me vê a mim, vê ao Pai. Essa foi uma grande dificuldade que os judeus tiveram de compreender, que o grande eu sou, o alfa e o ômega, se materializa em carne. E até os dias de hoje, não há essa compreensão por parte dos judeus. Mas nós cremos que sim, a vida do Filho hoje habita em nós. E, para finalizarmos, o ponto número 13, recuperando a supremacia de Cristo. Recuperando a supremacia de Cristo. No Antigo Testamento, vemos que muito e tudo apontava para Cristo. A questão é conseguir identificar os códigos desse apontamento. Vemos Moisés na sombra e figura de um libertador. Vemos Abraão na sombra e figura de um pai de multidões. Vemos a Josué como sombra e figura de um cruzador, de uma natureza hebreia. Vemos inúmeros personagens bíblicos do Antigo Testamento que apontavam para isso, que apontavam para Cristo, que apontavam para Ele. E de onde vem esse último ponto, número 13, recuperando a supremacia de Cristo? Que por meio desses apontamentos que apontaram para essa vida, o nosso objetivo hoje é a necessidade de entregar o governo dessa vida para Ele novamente. A necessidade do povo de Deus é ter uma compreensão da grandeza de Cristo. Conseguimos ver nele, não naquilo que Ele pode nos dar, mas naquilo que Ele é. Inclusive tem um louvor muito bonito que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Porque eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Nós precisamos devolver a Ele essa supremacia. Precisamos devolver a Ele esse governo. Porque, como diz em Colossenses, capítulo 3, verso 11, Cristo é tudo em todos. Queridos amigos, irmãos, assim encerramos mais o capítulo 6, mais um capítulo do nosso livro, dos nossos estudos tão especiais. Eu espero, com muito carinho, nos vermos no próximo capítulo, no 7, e será um privilégio ter a sua companhia. Se você chegou até aqui, te parabenizo, e se você achar que esse vídeo, que esse estudo está fazendo sentido para você, envia para alguém que você queira, alguém que você deseja, alguém que você entenda que precisa ouvir e aprender essa palavra.